Olá, meus irmãos, quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós louvamos a Deus por esse dia precioso que o Senhor nos concede. Esperamos que os irmãos estejam bem, servindo a Deus e sempre com o desejo de crescer na fé, na graça e no conhecimento. Hoje nós queremos fazer nosso estudo bíblico, primeiro estudo bíblico simplificado, e nós queremos hoje falar sobre o seguinte tema. Nós queremos falar sobre a Bíblia Sagrada, passar algumas noções básicas, sobre a Bíblia, como que a Bíblia, a palavra de Deus, chegou até nós, esse livro sagrado que nós depositamos toda a nossa confiança, que nós depositamos a nossa fé, e também ele é que rege as nossas vidas, é o que dirige as nossas vidas. Tudo que a Bíblia diz para nós é a verdade absoluta. A nossa fé está firmada na palavra de Deus, nesse livro chamado Bíblia, palavra de Deus, Bíblia Sagrada, Escrituras, palavra do Senhor, enfim, esse livro, capa preta, cada um pode falar aí da maneira da sua forma costumeira. Mas como que a Bíblia foi escrita, como que a Bíblia foi constituída, de que forma que a Bíblia chegou até nós? Então essas são as questões que esse estudo tem como objetivo trazer a resposta de maneira mais simplificada possível. A lição de número 1, fazer uma introdução para aquelas pessoas que desejam ter o conhecimento da palavra de Deus, têm o desejo de obter conhecimento bíblico. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada ela demorou um período longo, aproximadamente 1500 anos, para que ela fosse então completa, para que ela pudesse ficar pronta. Ela começou a ser escrita por volta de 1400 anos antes de Cristo, ou seja, antes de Jesus Cristo vir ao mundo. Então, aí vamos dizer assim, há 3.500 anos atrás, aproximadamente. Então, o Antigo Testamento foi escrito até próximo de 450 anos antes de Cristo. E o Novo Testamento ele veio a ser escrito com a vinda de Cristo e estava aí completo nos anos 90 do primeiro século. Então foi assim que foi formada a Bíblia. Então demorou um período aí de aproximadamente 1500 anos para que a Bíblia pudesse ser então escrita. Então veja bem que a Bíblia foi escrita por partes. Sendo escrita por partes, tivemos aí aproximadamente 40 homens que participaram na elaboração desse material, e que foi preservado aí pelos judeus e agora também pela Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, quem escreveu a Bíblia? Quem escreveu a Bíblia foi os homens, os homens que como se diz, foi o ser humano. Deus usou o ser humano para escrever a Bíblia. A Bíblia tem só uma partezinha que foi escrita por Deus, que são os 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos Deus escreveu nas tábuas de pedra, deu a Moisés, e depois, claro, que foi passado então para, digamos assim, a princípio para o papel. Mas a Bíblia ela foi inspirada por Deus. Ela não tem conteúdo do homem, particular do homem. É importante que o cristão, que o interessado nas escrituras, ele tenha em mente que a Bíblia ela não foi escrita por vontade humana, mas ela foi escrita inspirada por Deus. Timóteo, capítulo 3, versículo 16, 2 Timóteo, 2 Timóteo 3,16, diz assim que a Escritura ela é divinamente inspirada. Então, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. O que significa isso? Inspirada pelo Espírito Santo. A palavra inspirada ela tem o sentido de respiração. Então, Deus
estava respirando no ser humano, ou seja, tudo que o ser humano que estava escrevendo ali, ele estava escrevendo sob a inspiração de Deus, ou seja, era um conteúdo vindo de Deus, e ali então iria registrando. Nós temos aí aproximadamente 40 escritores. Então podemos dizer assim que a Bíblia tem um autor, né? Quem é o autor da Bíblia? Deus, o Espírito Santo, ele é o autor, né? E os apóstolos, os profetas, eles foram então os escritores, ou seja, Deus é o dono do conteúdo. Qual a diferença do autor para o escritor? Que nós podemos fazer uma diferença. O autor é aquele que tem o conteúdo, que elabora o conteúdo, que a melhor palavra seria que gera o conteúdo, e o escritor é aquele que coloca no papel, aquele que escreve no papel, né? Então tem essa diferença. Então quem é o autor da Bíblia? O Espírito Santo, Deus. Quem foram os escritores da Bíblia? Então foram aí, como falamos, 40 homens aproximadamente, começando por Moisés, né? Temos Samuel, Daniel, Ezequiel, Mateus, Marcos, Paulo, Lucas, João, Pedro. São muitos, são de 39, são identificados 39 a 40 autores, aliás, escritores, né? Escritores, muito bem, escritores. Não, o autor é Deus, eles foram os escritores da Bíblia. Por isso que nós podemos confiar. Pensando sobre Deus sendo o autor da Bíblia, e os homens escreveram a Bíblia, mas inspirados pelo Espírito Santo, então a Bíblia não contém erros nos seus ensinamentos. Não existe erro nos ensinamentos bíblicos. Nesses longos milênios que estudamos a palavra de Deus, que obedecemos a palavra de Deus, não se encontrou e não se encontra e não pode se encontrar erros. Por quê? Porque a Bíblia ela é perfeita, né? Ela vem da vontade de Deus. Então, fazendo aí essa preliminar, queremos falar um pouco de como a Bíblia, como que é esse livro, né? Porque tem muitas pessoas que são realmente bastante principiantes e às vezes não sabem nem localizar um texto na Bíblia, nem não conseguem localizar um texto. Então quero falar desde o início mesmo. Então, primeira coisa, a Bíblia ela é um conjunto de livros, né? Tivemos aí, como eu disse, aproximadamente 40 escritores. Então ela tem vários livros, né? Ao longo da história desses quase 2.000 anos aí de escrita, 1.500 anos, né, de escrita. E a Bíblia está dividida em duas grandes partes. Primeira coisa, nós temos que aprender isso: o Antigo Testamento, né, e também o Novo Testamento. São duas alianças, duas alianças que Deus fez com a humanidade. A primeira aliança ele fez com os judeus, e a segunda aliança ele fez com os cristãos, né? Os cristãos que incluem todas as pessoas da face da terra, inclui os judeus, inclui também os cristãos, ou seja, todos aqueles que decidiram receber Jesus Cristo como o Filho de Deus e a sua nova aliança. O Velho Testamento, a Antiga Aliança, o Novo Testamento, a Nova Aliança. O Antigo Testamento possui 39 livros, o Novo Testamento possui 27 livros. Esses livros eles são classificados aí em diferentes literaturas, né, em diferentes momentos. Então, o Antigo Testamento começa com a Lei, que são os primeiros 5 livros, conhecido também como Pentateuco, que é o Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Possui os livros históricos, né, possui os livros poéticos, né, por exemplo, Salmo é uma poesia. Possui os livros dos profetas, né? Os profetas no Antigo Testamento são classificados profetas maiores e profetas menores. Aqueles livros grandes, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, esses são os profetas considerados profetas maiores, porque tem os livros maiores, o volume maior de mensagem.
e os profetas menores, que são 12 profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são considerados os profetas menores. Então o Antigo Testamento possui aí 39 livros. A gente tem que ter um pouco dessa noção. O Novo Testamento possui 27 livros, também tem as suas divisões, inclusive é importante as divisões, porque sempre o pregador ele cita: vamos abrir a Bíblia no profeta, vamos abrir a Bíblia no Evangelho, vamos abrir a Bíblia na carta, ou na carta de Paulo, né, ou na carta de João. Então a pessoa que vai criando vínculo com a Bíblia vai começando a compreender como que funciona. Então o Novo Testamento ele possui os evangelhos, 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. O livro de Atos, que é um livro que conta a história da igreja, e as cartas paulinas e as demais cartas, né, chamadas cartas gerais. E também temos aí o livro do Apocalipse, que é um livro de profecia. Muito importante a gente compreender isso, porque a Bíblia é um livro que ele não é difícil de compreender, especialmente o Novo Testamento. Não está codificado, não exige uma interpretação, é literal. Você vai ler o que está escrito ali e você vai aplicar na sua vida. Então, lá no Novo Testamento, as palavras de Jesus, o que ele disser é o que é. Se ele estiver falando de forma figurada, será de forma figurada. Se ele estiver falando de algo literal, é algo literal. Se o escritor estiver escrevendo algo, uma narrativa de um fato que aconteceu, é um fato que aconteceu. Então você não precisa descodificar. A Bíblia não é codificada. Você precisa entender que a Bíblia foi escrita como uma carta para nós, com exceção, digamos aí, do livro do Apocalipse. O Apocalipse, sim, é um livro que você precisa aí descodificar os símbolos. Ele foi escrito, né, é o livro profético do Novo Testamento, através de símbolos. Então aí você precisa se aprofundar um pouquinho mais, para que você possa saber quais são os significados de cada figura ali daquele livro. Mas de Mateus até o último livro, né? Judas, que é o último livro do Novo Testamento, o penúltimo, né? Porque o último é Apocalipse. Você vai ter que ir, então, você só vai ler e vai poder praticar. O Antigo Testamento foi escrito por judeu antes de Cristo, e aí você precisa fazer as aplicações devidas, porque algumas coisas foram escritas para aquele tempo. É a antiga aliança. Continua nos dando ensinamentos, continua alimentando a nossa vida, que é a palavra de Deus, mas tem algumas coisas que foram escritas especificamente para aquele período. É o Antigo Testamento. Agora o Novo Testamento, ele é para nós mesmos, não tem o que ser mudado. A Bíblia ela foi escrita nas línguas hebraicas e gregas, ou grega, né? Língua hebraica e grega. O Antigo Testamento foi escrito no hebraico e o Novo Testamento foi escrito no grego. A Bíblia não foi escrita a princípio no português, ela foi depois, posteriormente, traduzida para português, inglês, todos os idiomas dos quais tem o privilégio de hoje já ter a Bíblia na sua própria língua, correto? Então isso seria o básico. E também é importante dizer que a Bíblia, os livros, né, são divididos em capítulos, que são aqueles que são os números grandes que aparecem, e os capítulos são divididos em versículos. Então sempre você vai ouvir assim: abra sua Bíblia no livro tal, capítulo tal, versículo tal. Diferente dos demais livros, que naturalmente as pessoas pedem para abrir na página tal. Você vai abrir a página tal, ou vai ler em tal capítulo, né? Mas o capítulo é formado por um título, o primeiro, segundo, terceiro capítulo do livro, mas sempre vem ali um título. Diferente da Bíblia, que os capítulos não são formados por título, mas sim por números. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Nunca vai ter um título do capítulo, né? Porque a Bíblia não foi escrita com título. Até tem alguns títulos que alguns tentaram melhorar a didática, né, para que possa ficar mais fácil de compreender, mas foi acrescentado posteriormente. Então nós não trabalhamos
inicialmente com esse, não trabalhamos com os títulos, mas sim com os números, que também os números também foram acrescentados posteriormente, mas na tradição mais antiga através dos números e também mais facilidade de encontrar. Então, só fazer um resumo, né? Aqui inicialmente seria isso. Então, a Bíblia demorou 1500 anos para ser escrita. O autor da Bíblia é o Senhor Deus, né, na pessoa do Espírito Santo, ele que inspirou os escritores, ou seja, as pessoas que pegou lá a pena, né, e foi lá no pergaminho, foi lá no papiro e escreveu, são os apóstolos, os profetas, são os homens de Deus. Existe o Novo, existe o Antigo e o Novo Testamento, os dois testamentos. Esses testamentos estão divididos em livros, os livros estão divididos em capítulos, os capítulos estão divididos em versículos e assim por diante. A Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento foi escrito no hebraico, o Novo Testamento foi escrito no grego. Se a pessoa tiver alguma dúvida em alguma palavra, ele tem que lembrar o seguinte: não, foi escrito no hebraico. Então, qual é a palavra hebraica? Como que eu vou ter que ver se essa tradução realmente diz isso mesmo? O grego é a mesma coisa. Então, os pregadores, os teólogos, eles utilizam isso aí para ampliar um pouco a sua compreensão, mas naturalmente que o tradutor escolheu a palavra equivalente, a palavra, vamos dizer assim, mais a palavra correta, na verdade, a palavra que ele encontrou vamos supor, do grego português, do hebraico português, mas às vezes tem palavra no hebraico que não tem um equivalente no português. Então precisa, além da palavra, precisa da explicação sobre a palavra, só para os irmãos terem uma noção básica, mas nada que impeça a compreensão, a obediência, a fé, a crença e a salvação através da palavra de Deus. Então, a princípio seria isso nessa lição básica. Que Deus abençoe a sua vida e você possa iniciar a sua leitura bíblica, começando pelo livro de Mateus, que é já aplicável na sua vida, e lendo o Novo Testamento, que é aplicável, você não precisa descodificar. Quando chegar no Apocalipse, você vai sentir assim algumas coisas vão chamar a sua atenção, não vai compreender tudo, mas depois você vai compreendendo. Antes de encerrar, também gostaria de deixar aqui uma regra, né? A regra básica, a regra mais importante que tem na ciência da interpretação bíblica, que é a primeira regra, ou a regra principal, que é: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Quando você for ler a Bíblia, aquilo que você não estiver compreendendo, continua lendo, porque lá na frente a própria Bíblia vai te explicar, a própria Bíblia vai te ajudar a você compreender, ou seja, ela tem o poder de ela mesma elucidar, trazer à luz aquilo que porventura em algum determinado momento de algum texto possa estar um pouquinho difícil de ser compreendido. Logo adiante você vai conseguir compreender. Então seria isso, essa primeira lição.